Olha só, Ari. Assim como no Brasil, mais da metade das embaixadas dos Estados Unidos no exterior estão sem embaixador. 106 postos estão vagos. Vamos lá. Mais da metade das embaixadas dos Estados Unidos no exterior estão sem embaixador, segundo dados do Serviço do Exterior americano. Ao todo, 106 das 195 representações diplomáticas do país estão vagas, incluindo postos estratégicos nas nações como Rússia, Ucrânia e Arábia Saudita. A crise de pessoal ocorre em meio às sanções e retaliações promovidas pelo governo Donald Trump, como a recente revogação do visto da embaixadora do Brasil. Especialistas apontam o esvaziamento do Departamento de Estado e a perda de diplomas de carreira, enquanto a Casa Branca prioriza o envio de representantes pessoais e aliados políticos do presidente para negociar missões internacionais. Então é isso. No governo Trump, não é mais dado prioridade a diplomatas, e sim a políticos que seguem a cartilha do Trump. Tanto que, por exemplo, aqui no Brasil, desde que o Trump assumiu, estávamos sem embaixador. Só depois de 2 anos é que estão propondo o nome do Daniel Pérez. Quer dizer, os americanos, é como se eles estivessem buscando um jeito de encrencar com o Brasil. Alessio? Amadeu, desde o início, né? Na verdade, já faz muito tempo. No início de 2025, quando o Trump chega ao poder, ele não nomeia, né? Como a gente acabou de ver, não só no Brasil, mas em diversos países, dezenas de países, esses embaixadores. E parece que eles querem usar o Brasil como casa da mãe Joana. No momento que eles querem indicar, quem eles querem indicar, da forma que querem, sem consultar, porque essa é uma tradição, é um praxe, na verdade, se consultar o país pelo qual você vai mandar aquele embaixador, aquela pessoa que vai ficar responsável por essa relação diplomática entre as nações, e da forma que eles fizeram foi muito irregular. Tanto é que o Brasil não aceitou e até hoje não vai se manifestar positivamente, acredito eu, porque não é, como você bem colocou, Amadeu, alguém que tem essa carreira de diplomata, é alguém que tem aquela tradição de seguir a política América em primeiro lugar, quando na verdade a gente sabe que o Brasil, nessa resposta, também adota esse América em primeiro lugar, mas o América do Sul, a América Latina... Com o Brasil, né? Não é só os Estados Unidos, com o próprio Brasil. Ou seja, coloca a gente num papel de realmente igualdade, porque se eles fazem isso com a gente, é momento sim de responder diplomaticamente, é claro, tratando ali a nossa soberania em primeiro lugar, mas respondendo de alguma forma, porque não pode ficar dessa forma. A gente está ali, como o próprio presidente colocou, em mais de 200 anos de relações institucionais, internacionais com os Estados Unidos, mas eles tratam a gente dessa forma, como bem querem. Está na hora de responder. Ô, Francis, aliás, o Itamaraty está analisando algum tipo de reciprocidade que não escale a crise. Justamente, tem que pensar muito bem, Amadeu, porque desse governo Trump é um governo muito instável, então você pode esperar tudo, e essa tensão ela não é boa para o Brasil, nem mesmo economicamente, tendo em vista que já há tarifas em curso, em voga, e negociações também para que essas tarifas sejam reduzidas, e acredito que a resposta será dada da maneira adequada. O Brasil tem uma diplomacia muito boa, o ministro Mauro Vieira vem acertando em todas as suas decisões e posicionamentos, e eu acredito que em relação a esse caso não será diferente, porque vivemos ali de fato sob um governo que coloca essa diplomacia num patamar de importância. Ari, o Brasil, o que o Lula disse se para eles é América em primeiro lugar, para mim aqui é Brasil em primeiro lugar. Está certo o presidente Lula, e está certo também em orientar o Itamaraty a não escalar, até porque essa é uma crise que o Trump está provocando de maneira artificial. O agremã, em geral, demora 3 meses. O pedido não faz mais do que 2 meses e meio. Então, está dentro do prazo que se convenciona na diplomacia mundial, que é de 3 meses. Mas eu não posso deixar de lembrar que, quando era presidente, Jair Bolsonaro indicou o bispo Marcelo Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul. E o presidente da África do Sul não respondeu nem sim nem não
durante 6 meses. E aí a diplomacia brasileira retirou o nome do Crivella, entendendo como um constrangimento, uma negativa, não precisou dar ou não, 6 meses. E o governo Bolsonaro, por incrível que pareça, a diplomacia naquela época também estava assim, não tomou nenhuma retaliação. O embaixador da África do Sul continua, inclusive, o mesmo atualmente. Então o Trump está querendo brigar mesmo, está inventando desculpa para brigar. E na boca da eleição, né, com desdobramentos políticos. E aí eu fecho com esse tema para você, Eliezer. Favorável ou não ao Lula? Favorável porque o presidente Lula tem um histórico de postura estadista, não coloca a política partidária acima dos interesses do Brasil, que é o que exatamente tem feito o presidente americano, quando reduz a um nível rasteiro essa relação, que poderia ser um pouco mais isenta, e tenta colocar políticos aliados para assumir articulações nessa relação de interesses que envolve os dois países, né? Então, o presidente Lula tem um discurso semelhante ao da soberania, ele reforça essa pauta da proteção nacional e agora tem mais um motivo para levantar essa bandeira. Isso aí, vamos voltar com a Fernanda agora, outra